O grande problema que nós estamos enfrentando hoje é o seguinte: o que vai rolar nessa eleição? E para isso nós vamos contar com a ajuda de vocês. Eu fico imaginando o seguinte, meus amigos: teremos vários embates, teremos horários gratuitos, que de gratuito não tem nada, hoje todo mundo já sabe que se paga muito caro por esses horários, mas principalmente nós teremos debates. E mais do que isso, teremos entrevistas em televisão, isso vai rolar muita coisa também no Congresso Nacional, discussões acaloradas. E quais serão as armas de ambos, tanto de Flávio Bolsonaro quanto de Lula? Quem teria maior possibilidade de deixar alguém numa situação difícil? E aí é que entra essa discussão dessa live aqui. Eu vou trazer para vocês algumas imagens e falas até de gente da esquerda. Mas eu vou começar por alguém que vai disputar o segundo turno em Portugal. Vamos começar por ele, André Ventura. Exatamente. André Ventura vai... Olha só, vamos lá pegar aqui. Se não me engano, é essa aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu ver. Vamos fazer direitinho aqui para não entrar a imagem errada. Pronto, agora já consegui identificar. Aqui. Vamos lá. Vamos com essa primeira. Não é essa, Kleber. Por que está fora da ordem aqui? Pronto, agora sim. Vamos compartilhar o que o André Ventura falou de Lula. E isso vai ser reproduzido muito durante essas eleições. Presta atenção nisso aqui, ó. Nos querem enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher, ou em que um subsídio dependente não é um subsídio independente, ou até que um bandido não é um bandido. E nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não teremos medo de continuar a dizer em Portugal. Digam que se é Santos Silva, digam que se é a Embaixada do Brasil em Portugal, nós não temos medo. E é essa... Vocês é aquela esquerda bafienta que há anos nos querem enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher, ou em que um subsídio dependente não é um subsídio independente, ou até que um bandido não é um bandido. E nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não teremos medo de continuar a dizer em Portugal. Este, pessoal, é o clima que vai tomar as eleições deste ano. Veja que é uma questão de confrontos. Confrontos de governo é o que quer o PT. Mas é mais do que um confronto de governo, será um confronto de personalidades, será um confronto de ideias. Eles vão tentar colocar no Flávio Bolsonaro aquela mesma história que eles criaram, a tal das rachadinhas, aquelas histórias de sempre. Vão querer dizer que o Flávio Bolsonaro construiu uma tentativa de golpe. Coisas que a gente já sabe que é normal nessa galera. E por isso eu peço aqui o like de vocês, que vocês viram que essa live vai começar quente, mas muito quente. Por isso, é importante que vocês deixem o joinha para que mais pessoas recebam essas informações. E antes da gente continuar a live, eu quero saber quem de vocês aqui concorda com o André Ventura de Portugal. Quem de vocês concorda? Porque você falar isso hoje no Brasil, você corre o risco de receber a polícia na sua casa. Eles estão intimidando as pessoas, eles estão utilizando do aparelhamento estatal, eles estão utilizando da fábrica de miolo mole nas faculdades de direito para tentar acusar as pessoas. Quem concorda com o André Ventura, diga eu aqui como o pessoal está colocando.
E é isso que vai começar a viralizar nas redes sociais a partir de agora. Vocês têm que pegar os cortes dessa live. Cada um de vocês é um influenciador nesta eleição de 2026. É isso que nós temos que formar. Enquanto eles gastam rios de dinheiro com robôs, nós temos gente de carne e osso. Enquanto eles gastam rios de dinheiro com agências de marketing, nós temos o marketing pronto, o marketing está feito. Basta você confrontar. Confronta as duas personalidades. É exatamente aí que nós vamos fazer a diferença. Quando vocês entram aqui na live e tomam a simples atitude de deixar um like, de deixar um comentário, de fazer um compartilhamento, isso já vai fazer a diferença. O mundo já sabe quem é Lula, quem é Luiz Inácio Lula da Silva. O mundo sabe o que é o PT, o que é o Foro de São Paulo. O mundo sabe da ligação do PT com as Farc. O mundo sabe da ligação de Lula com Maduro. O mundo sabe da ligação de Lula e do PT com o Irã. Não tem mais como esconder. E isso tem que ser divulgado em todas as redes. Cada um de nós vai ser um marqueteiro dessa campanha. Cada um de nós vai fazer a diferença em 2026. Em que pese as pessoas começarem, ai, porque caixas mágicas, ai, porque o sistema isso, ai, porque o sistema aquilo, nós temos que lutar contra eles, como fizemos em 2018 e ganhamos, como fizemos em 2022, e eles suaram e tiveram que fazer pacto com o demônio, como falou a Dilma, para ganhar aquelas eleições de 2022. O problema que eles enfrentam agora é muito maior. Não é somente o Brasil que está mostrando a realidade de Lula da Silva e do PT. É o mundo. Mas eu vou mostrar um pouco mais. Eu não vou ficar somente nesta fala do André Ventura, que por si só já é fortíssima, e por isso que o like de vocês faz a diferença. Eu vou trazer um deles. Eu vou trazer um cara de esquerda falando. Eu vou trazer um cara da própria esquerda falando. Vamos colocar o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta. E aí nós vamos começar a destrinchar a live. Vamos começar a mostrar para vocês várias coisas. Presta atenção nessa fala do Rui Costa Pimenta. Bolsonaro, a família Bolsonaro e todo mundo da direita, é o fato em si. Por exemplo, se eu fosse candidato da direita na eleição presidencial, eu ia aparecer com esse contrato do Alexandre de Moraes todo dia no programa gratuito da campanha eleitoral, todo santo dia. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro não precisa da assessoria nem minha, nem sua, Tuxi. Ele tem os fatos que atuam a favor dele. Eu acho que a associação com o Alexandre de Moraes só enfraqueceu a esquerda desde o começo. Você provavelmente não concordará comigo, mas a esquerda ficou sócia de juízes que pisoteiam a Constituição, penas absurdas contra pessoas comuns, como a mulher do batom, é um escândalo nacional. Agora é um escândalo de corrupção. É uma associação que você não quer ter. Lógico que enfraquece a esquerda. A minha posição desde o começo sempre foi a seguinte: preciso manter uma posição independente. Nem Alexandre de Moraes, nem Bolsonaro. Tá? A esquerda tem que ter a sua própria posição diante dos fatos. Tem que criticar o Bolsonaro, tem que criticar o Alexandre de Moraes. Agora a situação escalou. Nós temos uma coisa que é indefensável. Eu gostaria que as pessoas que estão ouvindo, a moça que falou isso daí, ouvisse. Indefensável. Não é a Globo. Há um contrato assinado, que é um contrato totalmente irregular, com a mulher e o ministro do STF. Irregular não no sentido legal, no sentido ético, moral e político. Okay? Ele não pode, jamais ele poderia ter esse contrato aí. Isso daí, vamos supor que a gente tivesse a maior boa vontade do mundo e falasse, não, esse contrato não significa nada. Coisa que eu não tenho tanta boa vontade assim. Para o mundo, é um indício de que há alguma coisa errada acontecendo. E isso daí não é invenção. Você falou, a Malu Gaspar mente. Tudo bem. Não sou eu que vou defender a Globo. Inclusive, queria deixar bem claro, nesse conflito aqui, minha posição é nem Globo, nem Alexandre de Moraes. Eu acho um erro da esquerda, toda hora que acontece alguma coisa, você tem que tomar partido. Como se fosse um jogo de futebol e você fosse torcedor. Não. Aqui não tem. É evidente que os dois atores do conflito não merecem apoio popular. O que é realmente útil para o Flávio Bolsonaro, para a família Bolsonaro, e todo mundo da direita, é o fato em si. Por exemplo, se eu fosse candidato da direita na eleição presidencial,
Eu ia aparecer com esse contrato do Alexandre de Moraes todo dia no programa gratuito da campanha eleitoral. Eu acho que ficou muito claro o que o Rui Costa Pimenta quis dizer. O envolvimento do Alexandre de Moraes com o governo Lula, o envolvimento do STF com o governo Lula é umbilical. Os dois são um só em tudo isso que está acontecendo. E é o que ele disse. Se eu sou o Flávio Bolsonaro, eu apareço todos os dias na campanha eleitoral com esse contrato da Viviane Batti. Mas eu não apareço só com isso, não. Eu mostro as injustiças que foram feitas com pessoas comuns da sociedade que pegaram 17 anos de prisão na mão do Alexandre de Moraes. Do ditador Alexandre de Moraes, que a esquerda apoia.